videoaula, estudaremos as principais causas das dificuldades de aprendizagem. Como você já sabe, as dificuldades de aprendizagem podem causar prejuízos significativos ao processo de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem estão relacionadas aos transtornos do neurodesenvolvimento e podem se apresentar como um transtorno específico da aprendizagem em si, ou em comorbidades, como é o caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos da comunicação ou em transtornos motores. As causas ambientais estão relacionadas a fatores pré-natais, pós-natais e perinatais. Algumas dificuldades de aprendizagem são diretamente ligadas a lesões cerebrais surgidas a partir de traumas cranianos, hemorragias cerebrais, tumores, febres altas e doenças como encefalite e meningite. Existem ainda fatores relacionados à desnutrição, exposição a substâncias e a tratamento com radiação e quimioterapia. Falta de oxigênio e complicações antes ou durante o parto, doenças ou exposições a drogas durante a gravidez, sufocação, afogamento, inalação de fumaça, envenenamento por monóxido de carbono. Quanto às causas genéticas e fisiológicas, os fatores hereditários têm causa determinante para a presença de dificuldades de aprendizagem. O DSM-5 diz que o risco de uma criança cujos parentes de primeiro grau apresentem dificuldade de aprendizagem também apresentar essa mesma dificuldade é de cerca de 4 a 8 vezes e 5 a 10 vezes mais alto que em uma criança que não tem parentes próximos com dificuldade de aprendizagem. Pois é, histórico familiar de dificuldades de leitura e de alfabetização prediz problemas de alfabetização ou transtorno específico na aprendizagem da prole, indicando o papel combinado de fatores genéticos e ambientais. Já os fatores por desequilíbrio químico estão ligados a irregularidades no cérebro, mais precisamente nos neurotransmissores. Quando há uma falha nessas conexões, prescrevem-se medicamentos para que o desequilíbrio químico seja reorganizado. Os modificadores do curso são aspectos relativos às comorbidades, que podem se apresentar relacionados a outros transtornos específicos na aprendizagem e a situações relacionadas ao meio em que a criança está contida, como questões relativas às influências familiares, educacionais e como a falta de apoio dos pais ou mesmo problema no uso de algumas estratégias metodológicas. Hoje vamos conhecer sobre os neurônios da leitura, como se dá o processamento da leitura no cérebro da pessoa com dislexia. A pessoa com dislexia pode apresentar prejuízos significativos na aprendizagem da leitura. Os prejuízos mais evidentes estão na precisão na leitura de palavras, na velocidade ou fluência da leitura e na sua compreensão. Como relata o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5 de 2014, o termo dislexia é uma forma alternativa para fazer referência a um padrão de dificuldade de aprendizagem e que se caracteriza por problemas no reconhecimento preciso ou fluente de palavras, problemas de decodificação e dificuldades de ortografia. Quais são os sinais da dislexia? Pode ser dislexia? Atenção para os sinais. Em relação ao tempo, a criança tem demora para terminar tarefas, é dedicado, mas se cansa.
Na sua linguagem oral, tem demora para começar a falar, fala infantil com trocas e dificuldades para se expressar. Apresenta confusão ao nomear pessoas, cores, conceitos mais abstratos, como direita e esquerda, acima e abaixo. Na área da matemática, também pode estar comprometida. E no raciocínio lógico não verbal é ágil, criativo, com grandes padrões visuais nas cores, formas, texturas e formas tridimensionais. Em relação aos sentimentos, é competitivo, é perfeccionista e tem muita intuição, tendência a boas relações interpessoais e, se incompreendido, surge frustração e baixa autoestima. Sua memória visual é poderosa, eficiente e fotográfica. E sua coordenação motora é deficiente, comete tropeços, esbarrões, se machuca e deixa cair objetos. Sua linguagem escrita, na sua alfabetização, é tardia e tem dificuldade em memorizar e sistematizar a aprendizagem. Apresenta erros de ortografia, troca de letras, sílabas e palavras, ineficiência em tomar notas e copiar interpretação de texto. Compreensão e memória. São comprometidas e parece estar desatento. E na sua história familiar, há casos de dificuldade de aprendizagem. Em relação às sequências, tem dificuldade em memorizar dias da semana, meses do ano, números e outras coisas. O DSM-5 aponta que se o termo dislexia for usado para especificar esse padrão particular de dificuldades, é importante também especificar quaisquer dificuldades adicionais que estejam presentes, tais como dificuldades na compreensão da leitura ou no raciocínio matemático. Estes prejuízos causados pela dislexia se mostram muito evidentes nas habilidades acadêmicas, que se apresentam logo no ingresso na escola. Mas como se processa a leitura no cérebro da pessoa com dislexia? Como conseguem ter êxito na vida social se apresentam problemas na leitura? O cérebro é responsável por todo o processamento e integração das informações. Nesta perspectiva, o processo educacional tem uma relação direta com o cérebro, através da sua anatomia, composta por áreas interligadas que assumem funções exclusivas para tal processo de aprendizagem. Vamos agora localizar as funções do sistema nervoso. Em vermelho, vocês vão ver a área de planejamento motor, movimentos oculares, motricidade, compreensão linguística, a fala, pré-ativação semântica e atenção visoespacial. Em verde claro, as sensações corporais, antecipação da dor. Em verde escuro, as aproximações matemáticas e os cálculos matemáticos. Em azul escuro, a memória operacional, espacial e o prazer tátil. Em amarelo, a visão analítica, percepção de velocidade, percepção de movimento, percepção de cores, reconhecimento de objetos e reconhecimento de faces. Em rosa, o julgamento moral. Em lilás, a olfação. Em azul claro, a audição, raciocínio analítico, raciocínio figurativo e analítico. Para entendermos como se dá o processamento da linguagem, vamos conhecer as seguintes áreas. Violeta, planejamento de movimentos complexos e elaboração dos pensamentos. Vermelho, formação de palavras e a área de Broca. Verde, motora. Amarelo, som e os atos sensoriais. Laranja, coordenadas espaciais do corpo e adjacências. Entre laranja e rosa é o processamento visual das palavras e de nomear objetos.
O rosa é a visão. E no lilás, a compreensão da linguagem e inteligência, que a gente vai ter a área de Wernicke. Em amarelo, ouro, é o comportamento, emoções e motivação. E aí a gente vai ter a área de associação límbica. E quais são as áreas cerebrais afetadas quando uma pessoa apresenta dislexia? A área de Broca, o giro supramarginal, o giro angular, a área de Wernicke e o córtex auditivo primário. Para saber um pouco mais sobre como se dá o processamento da leitura e dos prejuízos da dislexia, vamos assistir agora ao trecho de um documentário. Por que o professor deve ter conhecimento sobre como a leitura se processa no cérebro? O neurocientista francês Stanislas Dehaene, um dos maiores pesquisadores da área e defensor de que a neurociência deve ir à escola, afirma na obra Neurociências da Leitura que o conhecimento do impacto da leitura no cérebro pode melhorar métodos de alfabetização das crianças. Quais auxílios podem ser disponibilizados para a pessoa com dislexia, então? Agora darei algumas sugestões de auxílios para amenizar as dificuldades da pessoa que tem dislexia. Elogiar e reconhecer o esforço, não o resultado. Permitir maior tempo para a execução de tarefas. Dar ordens verbais curtas e simples e repetir para verificar a compreensão. Auxiliar a leitura de palavras, enunciados e textos. Exemplificar com desenhos, esquemas visuais, gravuras, as informações do texto ou da aula. Considerar o progresso da criança em relação a ela mesma e evitar comparações. Organizar um ambiente silencioso, bem iluminado e confortável, livre de distrações para fazer a lição e estudar. Ser paciente, tolerante, prático, organizado e ajudar tudo que lhe for possível. Em testes realizados com 264 pessoas de várias idades com dificuldades de aprendizagem, foi constatado que 52% eram dislexos, sendo o problema mais comum entre garotos. A dislexia é genética e também hereditária, e avaliações são importantes e devem ser realizadas a partir dos 5 anos de idade. A dislexia é mensurada também em graus. No entanto, é percebido que 48% dos casos se apresenta de forma moderada, 38% dos casos de forma severa e 17% dos casos de forma leve. Em relação à prevalência das pessoas com dislexia, 68% são homens e 32% são mulheres. Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento cerebral da criança com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. Nesta videoaula, conheceremos acerca de como funciona o cérebro da criança com TDAH e o que podemos fazer como professores para a intervenção pedagógica. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é considerado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que está em sua 5ª versão, como um transtorno do neurodesenvolvimento. Este transtorno se caracteriza por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e a hiperatividade e a impulsividade.
A hiperatividade não é uma doença, mas um transtorno do neurodesenvolvimento. Os principais elementos comportamentais que acompanham o TDAH são a hiperatividade, impulsividade, desatenção. E o TDAH, ele é um dos transtornos mais comuns em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ocorre em cerca de 3 a 5% das crianças do mundo. E em mais da metade dos casos, o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam até mais brandos. A dificuldade em manter a atenção concentrada é a principal característica do TDAH. Este problema tem sua origem em uma condição orgânica, relacionada a uma estrutura cerebral chamada lobo pré-frontal. Quando esta estrutura cortical tem seu funcionamento comprometido, a pessoa passa a ter vários problemas, entre eles dificuldade de manter a atenção. A hiperatividade é uma condição física que se caracteriza pelo subdesenvolvimento e mau funcionamento de certas partes do cérebro, como lobos frontais. Os dois lobos frontais são as partes do cérebro menos desenvolvidas dos hiperativos. Além de serem os menores, a comunicação entre os neurônios, o uso do glicogênio e oxigênio e a circulação sanguínea nesta parte do cérebro é pouco eficiente. As principais funções dos lobos frontais são a atenção, tomada de decisões, planejamento, organização, resolução de problemas, consciência e controle de emoções. Corpo caloso é um canal de comunicação entre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, constituído por cerca de mais de 200 milhões de fibras nervosas. Gânglios de base ou núcleos da base são responsáveis pelo movimento, controle dos músculos, aprendizagem e coordenação, além de desempenharem um papel muito importante no controle da impulsividade, na intenção dos movimentos e controle dos movimentos voluntários. Os pares dos lobos frontais têm a responsabilidade de regular o sistema de recompensa do cérebro. Cerebelo, também conhecido como pequeno cérebro, é responsável pelo controle motor, ou seja, tudo que está relacionado com o movimento do corpo humano. Muitos estudos recentes começam a provar que também tem um papel muito importante na linguagem, memória, atenção e regulação das emoções. Sistema dopaminérgico. Falta e ou recaptação precoce do neurotransmissor da dopamina. Sistema noradrenérgico. Falta e ou recaptação precoce do neurotransmissor noradrenalina. Mas também pela menor e menos eficaz atividade elétrica, menor circulação sanguínea no cérebro e má gestão da glicose, que é o principal combustível do cérebro. Tudo isso leva a uma má comunicação entre os neurônios e a falta de sincronização entre as várias partes do cérebro. Como ajudar a pessoa com TDAH a ativar o córtex pré-frontal com as atividades produtivas? Desenvolva um foco claro. Isso se faz através do estabelecimento de metas diárias ou semanais, a curto, médio e longo prazo. Concentrar-se no que gosta e não no que não gosta. Organize e procure ajuda de terceiros. Separe tempo extra, esvazie a agenda. Dê prioridades a poucos projetos. Pratique neurobiofeedback e meditação. Pare de ser o estimulante de alguém. Fale calmamente. Se começar a sair do controle, vá ao banheiro ou vá tomar um cafezinho. Alimentar o seu córtex pré-frontal com alimentos corretos e com prática de exercícios pode ser um aliado. Nesta videoaula, discutiremos sobre as estratégias para a intervenção escolar dos prejuízos da matemática. A
disciplina de matemática, historicamente, tem sido vista pelos alunos como um bicho-papão. Os problemas com essa disciplina envolvem níveis e origens diferentes e podem estar ligadas a fatores de ordem neurobiológica ou relacionadas ao uso das estratégias metodológicas. Antes de qualquer diagnóstico, é necessário que se investigue suas causas, pois essas dificuldades podem se apresentar na aprendizagem da aritmética básica e na elaboração do pensamento matemático. Mas, quais são os mecanismos envolvidos no desenvolvimento de uma operação aritmética? Processamento de informação, percepção, reconhecimento e produção de números, representação número-símbolo, descrição visoespacial, memória de curto e longo prazo, raciocínio sintático, atenção. Pessoas de todas as idades se queixam de dificuldades no aprendizado da matemática. O problema principal está em compreender que o problema, na verdade, não é a matemática, e sim a maneira como ela é ensinada. O modo como a descalculia pode ser tratada modifica totalmente a aproximação entre o professor e o aluno, os quais encontram juntos uma nova e diferente maneira de ensinar e aprender. E como saber que uma pessoa tem descalculia? A descalculia, ou descalculia do desenvolvimento, trata-se de um transtorno estrutural da maturação das habilidades matemáticas e se manifesta pela quantidade de erros variados na compreensão de números, habilidades de contagem, habilidades computacionais e soluções de problemas verbais. A descalculia é o impedimento que caminha junto com inúmeras outras limitações, tais como introspecção espacial, confusão de noções de tempo, a memória pobre e os problemas de ortografia. Há indícios de que é um impedimento congênito ou hereditário, com o contexto neurológico e atinge tanto crianças como adultos. E quais as áreas do cérebro são envolvidas no raciocínio matemático? Lobo frontal, área responsável pela concentração, planejamento, iniciativa e aos cálculos mentais rápidos. Conceitualização abstrata, habilidades de resolução de problemas, execução oral e escrita. Lobo parietal esquerdo, área responsável pelas habilidades de sequenciação, processa informações relacionadas às noções de espaço e volume. Lobo occipital é o centro da visão, onde acontece a discriminação visual de símbolos matemáticos escritos, possibilita a diferenciação de objetos de cores e texturas semelhantes. Lobo temporal é responsável pela percepção auditiva, memória verbal em longo prazo, memória de série, realizações matemáticas básicas. Mas como auxiliar um aluno com prejuízos na área da matemática em sala de aula? Quais são as práticas necessárias para o êxito na aprendizagem desta criança? Nem sempre conseguimos perceber como a descalculia prejudica o relacionamento da criança com o mundo à sua volta. Não só os cálculos são difíceis para eles, mas toda a relação existente entre o indivíduo e o espaço que ele ocupa. O professor representa um papel fundamental nessa etapa do desenvolvimento, pois é ele quem vai auxiliar o aluno nas conquistas e descobertas do conceito que envolve a matemática. Dentro de uma perspectiva inclusiva e tendo como objetivo principal minimizar a disparidade entre a idade cronológica e série em que o aprendiz se encontra, é necessário rever os seguintes aspectos: exigências curriculares que a escola possui, ritmo do aprendente, métodos de ensino aplicados, modelos de avaliação. A pessoa com prejuízo na aprendizagem da matemática pode ser auxiliado no seu dia a dia por uma calculadora, uma tabuada, um caderno quadriculado, com questões diretas e, se ainda tiver muita dificuldade, o professor ou colega de sala de aula pode fazer seus questionamentos oralmente para que o problema seja resolvido. O aluno precisa que todos compreendam suas dificuldades. O professor deve ser apoiado por uma equipe de outros profissionais, como um psicopedagogo e um neurologista, que irão investigar se o aluno apresenta alguma área do cérebro afetada. Todas estas atenções especiais e precoces podem evitar o comprometimento com o desenvolvimento escolar de forma global, o aluno ficar inseguro e com medo de novas situações,
baixará a autoestima devido a críticas e punições de pais e colegas. Ao crescer, o adolescente, o adulto com descalculia, apresenta dificuldade em utilizar a matemática em todo o seu cotidiano. Na videoaula de hoje, conhecemos mais um pouco sobre a descalculia e sobre as estratégias para a intervenção escolar dos prejuízos na matemática.